E aí, nono ano, bom dia! Pronto para mais um dia de aula? Maravilha, né? Então, hoje nosso tema será tipos de discurso. E aí, galera, se vocês já perceberam, devem ter percebido já, nossa apostila está terminando, tá? Então, semana que vem a gente finaliza e já dá início à apostila do segundo bimestre, ok? Então fiquem atentos aí para ir buscar lá na escola, quem ainda não pegou, para que a gente possa, quando começarmos as nossas atividades com a apostila, todo mundo já esteja com ela, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, nosso tema hoje é tipos de discurso. Então peguem a apostila, abram lá na página 72, o assunto inicia-se lá, né? E aí depois a gente vai fazer as atividades que vão estar lá na página 76, 77 e 78. Mas eu sempre coloco lá no final das explicações para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos às explicações. E aí, pessoal, vamos entender um pouquinho aí sobre tipos de discurso. Então, existem 3 tipos de discurso: discurso direto, indireto e discurso indireto livre. Eles são muito comuns em textos narrativos. Já se sabe que a narrativa é um gênero literário com alguns elementos, né? E dentre esses elementos a gente tem o tipo de discurso, que vai aí também nos dar base para classificar o tipo de narrador. Então, qual é o objetivo do discurso numa narrativa? Ele vai iniciar a fala ou pensamento de um personagem, nos dando aí uma ideia de como essa narrativa ocorreu, né? Então, através do discurso que vai ocorrer a relação entre o leitor e o texto lido. E por que estudar os tipos de discurso? Gente, esse é um assunto muito cobrado em vestibulares e em outros concursos, onde é pedido aí para o aluno identificar os tipos de discurso ou até mesmo fazer a transformação. Então, é muito importante a gente entender direitinho aí do que se trata o assunto. Então, vamos lá, vamos ver a diferença aí entre discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre, né? Então, a principal diferença entre esses discursos é a forma de narrar, ou seja, como o narrador passa os fatos para o leitor, né? Se for utilizado o discurso direto, obrigatoriamente essa fala vai estar em primeira pessoa. E a partir daí a gente consegue identificar esse narrador como narrador personagem. Então, uma característica muito forte no discurso direto é a narrativa em primeira pessoa. Outra questão em relação ao discurso direto é a utilização de recursos de pontuação. Então, nesse tipo de discurso, a gente vai identificar, a gente vai perceber o uso de aspas, de 2 pontos e do travessão, né? Para indicar aí a fala do narrador personagem. A gente encontra também nesse tipo de discurso os verbos de elocução. O que são verbos de elocução? São aqueles verbos que apresentam uma relação direta com o verbo dizer, que vai introduzir a fala do personagem. Então, verbos como falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, entre outros, vão ser verbos de elocução. Então, vamos entender isso melhor através dos exemplos. Primeiro exemplo, a gente tem assim: na cerimônia de colação de grau, os formandos em direitos disseram: prometo cumprir meus deveres e defender com firmeza e honestidade. A gente observa aí que o verbo disseram vai introduzir a fala dos personagens, que no caso aí são os formandos. Então, nesse caso, disseram será o verbo de elocução e logo em seguida a gente tem a fala do personagem, né, através da primeira pessoa aí, que pode ser observada pelo verbo prometo. No segundo caso, a gente tem assim: da sala do juiz, todos ouviram o réu dizer:
Sou inocente, juro. Aí nós temos o verbo dizer como verbo de elocução, que é o verbo que vai introduzir a fala do personagem, e logo em seguida a gente tem a fala do personagem que diz: sou inocente, juro, marcada aí pelo verbo na primeira pessoa, sou. E no terceiro caso, a gente tem: como desejo de comer pizza, Rafael decidiu pedir uma pelo telefone. Pizzaria que tem pizza. Alô, quem fala? Alô, boa noite. É o Rafael. Com quem eu falo? Então aqui a gente observa que nesse caso a gente tem uma locução verbal, que no caso é decidiu pedir, funcionando aí como verbo de elocução, que vai introduzir a fala das personagens, né? Que nesse exemplo são duas. O pessoal da pizzaria, que fala pizzaria que tem pizza, alô, né? E a fala do próprio Rafael respondendo ao pessoal. Então, aqui nesse caso, nesse exemplo, a gente tem aí duas personagens ou dois personagens, porque a gente pode utilizar tanto o feminino quanto o masculino para personagem, tá, pessoal? Só para lembrar aí. Bem, o discurso indireto. No caso do discurso indireto, o interlocutor, ele vai dizer o que a outra pessoa ou personagem falou, mas utilizando as próprias palavras. E para isso, ele vai utilizar a terceira pessoa e não haverá necessidade do uso do travessão ou qualquer outra pontuação referente ao discurso direto, como eu acabei de citar para vocês, tá? Então, vamos observar. Na cerimônia de colação de grau, os formandos em direito disseram que vão cumprir seus deveres, defender com firmeza e honestidade. Da sala do juiz, todos ouviram o réu jurar que era inocente. Rafael estava desejando comer uma pizza e decidiu ligar para a pizzaria. Do outro lado da linha, alguém atendeu e perguntou quem estava falando. Rafael se apresentou e perguntou também com quem ele estava falando. Então, a gente observa aqui que no discurso indireto ocorre a fala do narrador expressando aí o que o personagem diz, mas utilizando-se das próprias palavras, e para isso ele precisou utilizar a terceira pessoa do discurso, que a gente percebe aí através dos verbos disseram, o réu aí, né, perdão, o réu jura que era, e no terceiro caso a gente tem aí a terceira pessoa marcada pelos verbos Rafael estava desejando, a gente tem também estava falando na segunda parte do exemplo. Então, claramente, a terceira pessoa do discurso marcada aí. Então, o que a gente observa é que no discurso indireto, a característica principal é a narrativa na terceira pessoa. Aqui a gente vai observar quando mudamos do discurso direto para o discurso indireto, vai haver algumas alterações. Então, vamos a elas. No primeiro caso, a gente tem assim: preciso me alongar por alguns instantes. A gente observa aí que o enunciado está na primeira pessoa, através do verbo preciso, eu preciso. Quando a gente transforma essa fala do discurso direto para o discurso indireto, o que se observa? A gente observa o enunciado na terceira pessoa. Olhem só, disse que precisava se alongar por alguns instantes. Então, através do verbo disse, a gente observa a terceira pessoa do discurso. No segundo exemplo, a gente tem assim: sou a pessoa que ganhou o prêmio. A gente observa que o verbo está no presente, porque está representando a fala do personagem. Quando essa fala é representada por um narrador na terceira pessoa, né? E aí a gente tem disse que era a pessoa que ganhou o prêmio, a gente observa que esse enunciado passa para o pretérito imperfeito. Porque se o narrador está
reproduzindo a fala do personagem, isso já aconteceu. Então, por isso, no discurso indireto, o tempo verbal vai sempre estar aí no pretérito imperfeito. Uma outra característica de mudança tá ligado aos pronomes. Então, observem aqui. Isto é incrível. A gente tem um pronome demonstrativo isto em primeira pessoa. Quando esse enunciado é passado para o discurso indireto, observe que esse pronome ele vai ter uma alteração para a terceira pessoa. E aí, no lugar de isto, utiliza-se o pronome aquilo. Disse que aquilo era incrível. E a gente tem um quarto caso, que é o caso dos advérbios. Então, no exemplo, nós temos somos muito felizes aqui. A gente tem um advérbio de lugar, né, representado aí pela palavra aqui. Quando transforma-se esse discurso para o discurso indireto, olha o que vai acontecer com o advérbio. Ele vai passar para a terceira pessoa. Então, disse que são muito felizes lá. Então, o aqui transforma-se em lá. A gente precisa observar esses detalhes quando tiver uma atividade de transformação do discurso direto para o discurso indireto, tá, pessoal? Bem, e no caso do discurso indireto livre? Nesse caso, o que nós temos é a junção dos dois discursos anteriores, ou seja, a gente tem a junção do discurso direto e o discurso indireto. Como assim? No discurso indireto livre, não fica claro para o leitor a marcação através das características do discurso direto ou do discurso indireto. A gente viu aqui, né, que o discurso direto tem as suas características próprias, que são verbos de elocução, recursos de pontuação, primeira pessoa. E o indireto, a gente observa que a principal característica é a utilização da terceira pessoa. No caso do discurso indireto livre, essas marcações não ficam claras para a gente, nos permitindo identificar se o discurso é direto ou indireto. Ocorre uma mistura entre os dois. E quando isso ocorre, a gente pode classificar esse discurso como discurso indireto livre, ok? Então, vamos observar aqui. No primeiro exemplo, a gente tem assim, João fez o que julgava importante. Não estava arrependido, mas senti um alívio. Talvez não tenha sido suficientemente justo com os seus sentimentos. Então, a gente observa aqui claramente que o narrador, ele assume tanto o papel do narrador observador como do narrador personagem, porque a gente tem aqui verbos na terceira pessoa, temos verbo na primeira pessoa e a gente não tem marcação nenhuma. Se trata-se do personagem, do narrador personagem ou do narrador observador. Existe uma mistura entre os dois, né? Então, se você observar a primeira parte, João fez o que julgava importante. A gente tem aqui um narrador observador falando de João. Mas logo em seguida, a gente tem mais sentiu um alívio. Quem sentiu alívio? Foi o personagem, foi o narrador personagem ou é o narrador observador que está falando em primeira pessoa? Então, essa mistura no mesmo enunciado determina que aqui eu tenho o discurso indireto livre, tá, pessoal? Vamos ver mais um caso aí. O despertador não tocou hoje. Nossa, vou chegar atrasado. Aqui a gente tem um enunciado menor, então fica um pouco mais fácil de você perceber aí a mistura dos dois. Então, na primeira parte, onde se fala o despertador não tocou hoje, a gente tem aí um narrador observador utilizando a terceira pessoa, né? Quando ele fala não tocou, o verbo tocou está em terceira pessoa. Mas em seguida, temos aí o trecho vou chegar atrasado, onde o verbo está na primeira pessoa. Então, fica claro aí a junção da terceira pessoa e da primeira pessoa, sem determinar quem é o narrador. Então, nesse caso,
temos mais um exemplo de discurso indireto livre, ok? Vamos para um terceiro caso. Amanheceu fazendo frio. Vou passar o dia em casa assistindo filme. Então, o verbo amanheceu aí está na terceira pessoa e vou passar é uma locução verbal em primeira pessoa, marcando aí claramente o discurso indireto livre, onde a gente tem a presença dos verbos em terceira e em primeira pessoa. Ok, galera? Então, a principal característica do discurso indireto livre é a junção dos dois discursos direto e indireto, ou seja, a gente vai ter verbos na primeira pessoa e na terceira pessoa, né? Havendo aí a mistura dos dois em uma única fala do narrador, sem deixar claro se o narrador é observador ou se o narrador é personagem. Beleza? Então vamos às nossas atividades, né? Que estão lá na página 76, 77 e 78. Vamos fazer as atividades do número 1 ao número 10. Qualquer dúvida, galera, me chama no privado e a gente esclarece, tá? Não esqueça, vamos fazer as atividades e ao longo da aula aí a gente vai discutindo sobre elas, tá bom? Beijo, até já!